Obrigado, pastor, pelo convite. Eu sei que o calendário litúrgico hoje praticamente exigiria que nós conversássemos um pouco sobre o Natal. Mas quem me conhece sabe que eu nunca fui muito atento a essa questão do calendário litúrgico, sempre fui meio desorganizado com essas coisas. Eu vou trazer um sermão que já preguei lá em Luanda, foi o último sermão que eu preguei lá. O pastor me convidou, nós viajamos na semana seguinte, e eu então fiz a meditação com base nesse texto que a gente vai trabalhar um pouco. E eu queria trabalhar um pouco a respeito do sofrimento humano, que é uma situação que todos nós passamos, né? Quase que não, é inevitável passar por eles, pelo sofrimento. Mas eu queria pensar um pouco como é que Paulo lidou com essa situação, né? Como é que Paulo lidou com o sofrimento e como é que ele articulou com a própria vida e os conceitos que ele possuía, em termos de experiência que ele teve com Deus, para ele poder administrar essa situação que para nós hoje parece quase que uma situação de anomalia. Né? Vamos ler o texto primeiro, depois a gente vai entrar mais propriamente dentro do assunto. Né? Nós vamos ao texto de Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. A minha tradução diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes do Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntica que sintam o mesmo do Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe esse palavra. Quando nós falamos em sofrimento, que é uma coisa que todos nós passamos, e isso em determinadas situações são sofrimentos que se repetem, e isso há uma certa frequência, por várias situações, porque a vida, ela às vezes nos traz algumas notícias que nós não controlamos, não? Algumas situações que nós vivemos são decorrentes das nossas atitudes e das nossas decisões. Outras que nós acabamos passando por elas são circunstâncias que nós não esperávamos. E aí então elas acontecem na vida e a gente não sabe nem como administrar essas coisas e como lidar com isso, porque elas simplesmente nos sobrevêm. E aí nós questionamos muitas coisas, questionamos a nossa vida espiritual, questionamos a nossa conduta, questionamos as pessoas que estão à nossa volta. Às vezes nós não nos conformamos com determinados acontecimentos, e entramos em períodos de profundidade, de luta e às vezes até de uma certa descrença, e por que não dizer, às vezes até problemas mais profundos que necessitam até mesmo de algum tipo de tratamento e acompanhamento. Isso é uma coisa que rotineiramente acontece na nossa vida e nas nossas igrejas, isso é muito comum. Nós temos que primeiro, antes da gente entrar nesse assunto, nós temos que entender que o sofrimento no primeiro século, ou para Paulo, era algo absolutamente diferente do que nós compreendemos hoje sobre o sofrimento. Porque para nós hoje o sofrimento é uma espécie de doença que precisa ser banida. Não precisa ser banido. O sofrimento ele tem que ser extirpado. Nós não nos conformamos com o sofrimento. E nessa concepção de não nos conformarmos com o sofrimento, ou com a dor, ou com a dificuldade, nós usamos até recursos médicos mesmo. Nós vamos atrás de medicina, vamos atrás de remédios, para a gente não sofrer o tanto que a gente poderia sofrer e tentar eliminar o sofrimento que por um acaso esteja acontecendo na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele, evidentemente, dentro do primeiro século, o sofrimento não era um problema para ele. Na verdade, o sofrimento era desejado. Porque a referência que sempre se teve, e aí eu acho que nós perdemos muito, era que Jesus havia sofrido. Então hoje, quando nós olhamos para a cruz, nós desenvolvemos uma teologia que é a teologia da vitória. E quase nunca desenvolvemos a teologia que é a teologia da morte.
No sentido não apenas de saber que Jesus morreu por nós, mas no sentido de sentirmos o sofrimento que Jesus sentiu por ter morrido por nós. A nossa teologia, que é uma teologia muito mais voltada para angariar a paz, né? Buscar uma satisfação plena em Cristo, a nossa teologia que busca uma certa prosperidade na vida espiritual, ela parece que não é compatível com o sofrimento. O sofrimento para nós ele é um problema, né? Eu creio que a teologia católica ela conseguiu preservar um pouco mais isso com a ideia do sofrimento do Cristo. E Paulo tinha essa visão de Cristo que era o sofredor. Então, se ele pudesse na vida dele sofrendo tanto quanto Jesus sofreu, pelo menos próximo disso, para ele era um privilégio. Lidar com o sofrimento numa circunstância dessa é diferente de lidar com a circunstância no momento que nós vivemos. Porque nós sempre esperamos que os nossos problemas sejam aliviados, superados, vencidos. E às vezes rapidamente, né? Do mesmo jeito que não funcionam hoje os aparelhos, a gente está viajando, tem uma fotografia lá no começo, vai lá no Facebook, né? Todo mundo fica vendo, você está lá, comunicação rápida, direta, a gente quer essas coisas com muita rapidez, com muita agilidade, que Deus faça isso com uma certa preocupação urgente, né? Mas então Paulo ele não tinha esse conceito de sofrimento que nós temos hoje. E talvez a gente não saiba lidar com o sofrimento exatamente porque nós temos esse conceito mais de querer superar todas as dificuldades e ainda aguardar que Deus faça algo sobrenatural para que esse sofrimento seja banido. Eu escolhi esse texto aqui por uma razão até certo ponto simples. Porque sofrimento e Filipenses eram duas coisas comuns no ministério de Paulo. A igreja, aos de Filipos, foi organizada em razão de um aprisionamento de Paulo. E ele estava preso de novo quando ele escreve a carta. Quando ele passou pela primeira prisão, que foi a experiência que ele teve lá em Atos capítulo 16, o aprisionamento dele, o sofrimento que ele havia passado, resultou na igreja de Corinto. E quando nós lemos o capítulo 4, versículo 1 a 7, parece que Paulo está quase que reproduzindo os eventos do seu aprisionamento lá no capítulo 16, mas agora em forma de ensinamento e tirando daquilo que ele havia vivido o que ele passava para a igreja como deveria ser. Então essa ponte que eu queria fazer hoje, para a gente poder trabalhar melhor essa questão do texto, que eu acho que é muito rico, cria em nós uma certa, talvez assim tem para nós alguma pista, né? Alcançar algumas diretrizes. Não é intenção aqui nenhuma de resolver o problema do sofrimento humano, porque a gente sabe que o sofrimento a gente só resolve sofrendo, né? O sofrimento não tem cura, né? No sentido de ser extirpado sem a passagem por ele, né? Nós vamos sendo curados do sofrimento na medida que nós sofremos aquilo que devemos sofrer. E na medida que sofremos, nós vamos então resolvendo essa questão diante do nosso coração de Deus e vamos superando as lutas que a vida impõe a todos nós, né? Eu queria pegar esse texto, o texto lá de Atos 16, e pensar como Paulo, que viveu uma circunstância muito parecida, como é que Paulo agora trabalhava com a igreja numa circunstância que é extremamente semelhante para a mesma comunidade. Para a mesma comunidade. A igreja era a mesma, o povo era o mesmo, ou pelo menos as circunstâncias eram muito similares, né? E havia aqui no pensamento de Paulo, no lado do pensamento de Paulo, algumas coisas que são fundamentais quando a gente pensa no elemento do sofrimento. Acho que uma coisa mais simples que aparece no texto e que aparece lá na experiência de Paulo é o fato dele chamar a atenção da igreja para que a igreja se preocupasse com o outro e não com o próprio sofrimento. Qual era o problema de Paulo em relação à igreja em termos de sofrimento? A preocupação de Paulo era a seguinte: bom, eu estou aprisionado, estou preso, eu não posso realizar o que eu tenho que fazer, o trabalho missionário, porque eu estou preso. Se eu estou preso na prisão, a igreja pode perder o ímpeto missionário, porque a igreja pode ficar temerosa em razão da minha prisão. Então, todas as cartas de Paulo, que são chamadas cartas de prisão, ele sempre busca, na sua experiência com Deus, uma tentativa de dizer para a igreja, não só uma tentativa, porque ele realiza mesmo,
Ele disse para a igreja: não se preocupem, agora estou melhor ainda. Dê um ânimo, vamos lá. Ele faz ele cria essa força, né? Que é uma força para mover a igreja pudesse cumprir o seu projeto missionário, porque senão poderia haver um desânimo generalizado, né? Ele já estava preso basicamente por causa da própria igreja. A gente foi encontrar lá e verificar o que aconteceu com Paulo quando ele chega em Jerusalém. A gente vai perceber que basicamente o aprisionamento de Paulo foi por causa da própria igreja. A igreja que conduziu Paulo ao aprisionamento, e depois então ele praticamente encerra a sua vida missionária, né? Ele praticamente encerra a sua vida missionária ali, quando ele chega em Jerusalém. Ele vai passar por 2 ou 3 prisões, e depois então ele escreve mais depois uma outra carta, né? Caso de 2 Timóteo, tal, tipo ele escreve no finalzinho, aí depois ele morre, né? Então ele praticamente encerra a sua carreira ministerial. E ele está numa circunstância de realizar o ministério pela igreja, como a igreja, passando por um momento de sofrimento, que era o sofrimento de estar aprisionado, e ele está na prisão, preocupado com o relacionamento de 2 pessoas que estão na igreja e que não estão conseguindo conviver, aparentemente é isso que o texto diz, de maneira adequada. Veja bem a situação. Veja bem. Olha só o que Paulo está trabalhando com a vivência. Portanto, meus amados e meus queridos irmãos, minha alegria e coroa, está falando da igreja, né? Muito alegre, muito feliz. O portanto quer dizer, concluindo, né? Então está concluindo a carta. Estar assim firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Síntia que sintam o mesmo no Senhor. E eu perguntaria, se em termos de sofrimento, se é possível comparar o aprisionamento pelo qual Paulo estava passando com circunstâncias tão menores de relacionamento com pessoas que estavam dentro da igreja. Se a gente fosse colocar numa balança, se fosse colocar a coisa em termos de comparação, o que você acha que seria assim muito mais sofrido, muito mais duro para a vida? O aprisionamento de Paulo ou os irmãozinhos que não conseguiam conviver porque estavam com probleminha? O que vocês acham que é mais importante? É que Paulo, ele nos ensina que quando nós sofremos, nós temos que olhar para o outro. Porque a preocupação com o outro é mais importante do que o sofrimento que nós estamos sofrendo. Porque quando nós sofremos e nos preocupamos conosco, nós nos tornamos a vítima da existência. Eu acho que se fosse a gente escrevendo aqui, a primeira coisa que a gente ia falar, eu falei: irmãos, olha por mim, irmãos. Estou sofrendo muito, irmãos. Estou preso, irmãos, sabe, está difícil. Eu preguei o evangelho, evangelista, né? Fiz isso, evangelizei o Senhor, fiz não sei o quê, aquela igreja lá de Roma, lá de Jerusalém, aquela igreja lá me prejudicou, irmão. Tiago, imagina aquele sujeito lá me chamar lá para uma reunião lá e criar aquela confusão toda que ele criou lá. Ele deve fazer uma fofocaria, ele não fala disso. Ele chega e fala: rogo a Evódia e rogo a Síntia que sintam o mesmo do Senhor. Você concorda, não tem concordância. Peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ninguém sabe quem é, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho com Clemente, cujos cooperadores, com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro. Supere o sofrimento, sofrendo com os outros, mesmo que o sofrimento do outro nunca se compara ao sofrimento que você esteja sofrendo. Será que Paulo tinha consciência disso? Será que Paulo é tão ingênuo para pensar assim: o problema de relacionamento daquele, muito claro. Mas a postura dele é se preocupar com o reino, com a obra, com o desenvolvimento, com o crescimento, com a expansão da igreja. Para ele era muito mais importante, porque ele deslocava o olhar dentro dele para o outro. Porque ele fez isso lá em Atos capítulo 16. Lá em Atos capítulo 16,
Ele ora para o carcereiro. Ora para o carcereiro. A igreja de Corinto dele teria sido assim. Nasceu porque ele, Paulo, que estava preso, olhou para o outro, que era o carrasco, ou que era o guardião da prisão. Se preocupou com o outro. Ele olhou para o outro. Ele cuidou do outro. Apesar dele estar precisando ser cuidado. Ele foi capaz de ver a vida do outro numa situação infinitamente menos preocupante do que aquilo que ele estava vivendo, mas trabalhar isso como centro da preocupação e da sua atenção. Mas o que eu acho mais interessante no texto é que, no segundo momento, Paulo vai dizer assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Foi aquilo que ele fez na prisão, quando ele estava lá diante do carcereiro, lá em Atos capítulo 16. Foi isso que ele fez. O que diz o texto lá? Que ele estava cantando, ele estava celebrando. Ele poderia aqui ser cativo da experiência religiosa. Nós temos que tomar cuidado com a nossa experiência religiosa. Porque uma vez que Paulo tinha tido uma experiência sobrenatural com Deus, ele poderia estar esperando que essa experiência sobrenatural acontecesse de novo. Uma vez Deus nos libertou, lá a experiência é ampla, né? Lá terremoto, depois há também as portas que se abrem, depois as cadeias que se abrem. Mas você lembra do terremoto, mas houve uma manifestação de Deus que foi generalizada para que Paulo pudesse ser libertado da prisão, né? Ele passou por essa experiência. Se fôssemos nós numa situação como essa aqui, sabe o que nós escreveríamos para a igreja de Filipenses? Escreveríamos assim: em nome de Jesus, eu sei que Deus vai me libertar, quando Ele me libertou antes. Mas Ele não fala nada, porque às vezes os milagres de Deus na nossa vida nos fazem tornar dependentes dos milagres. Só que os milagres de Deus na nossa vida têm que nos tornar dependentes de Deus e não dos milagres. Esse é o tempo. E aí nós teremos uma frustração. E aí nós sofremos duas vezes. Porque nós achamos que, como Deus agiu de um modo sobrenatural uma vez, Ele precisa agir de uma maneira sobrenatural e mais efetiva ainda uma segunda vez, quem sabe uma terceira, uma quarta, uma quinta. Mas não é essa a expectativa de Paulo. Ele nem faz referência à libertação dele. Ele nem diz nada sobre o que poderia Deus fazer naquelas circunstâncias. Ele nem faz narrativa a respeito do fato. Ele só fala o comportamento dele que ele teve como aquele que estava sofrendo sofrimento na prisão, que era estar alegre. Eu já passei por isso. O que eu fiz quando eu passei por isso? Fiquei alegre. Não sabia nem o que Deus ia fazer, eu estava lá na prisão, estava alegre. Feliz, cantado, rejubilado, estava lá. Então, por isso, Paulo, aqui nesse texto, e diante dessa autoridade que ele tem, porque ele já tinha vivido isso, ele fala: regozijai-vos sempre no Senhor. Ele não fala: acredite que Deus vai libertar vocês, vai me libertar. Ele não diz isso. Ele diz assim: eu tenho certeza que Deus, que é o Deus do poder, Ele há de me dar vitória. Não existe. Em nome de Jesus, eu quero tomar posse do milagre que Deus vai me dar nessa pessoa. Não tem isso. Não tem uma expectativa, porque a expectativa do milagre de Deus também gera sofrimento. E aí ela aprofunda o nosso sentimento de justiça, porque a gente fica esperando um milagre que não vem, e daí a gente fica chateado, assim, por Deus, porque Deus não nos dá um milagre que nós achamos que Ele não nos dá. E aí nós nos tornamos dependentes do milagre, e não dependentes do Deus que nos faz descansar nele em qualquer circunstância. Então quem está preso, de novo, na mesma história, na mesma circunstância, e ele recomenda para a igreja o que ele já havia feito antes: regozijai-vos no Senhor. Outra vez, regozijai-vos. Eu já passei por isso, já passei pela prisão. Deixa aí, Deus que dirige a história. O que é o sofrimento? É resultado da minha falta de fé? Que é o que o pessoal diz hoje, né? Você sofre porque você não tem fé. Esse é o discurso mais vazio que existe. Não era resultado
gerado em falta de fé, não era porque Paulo estava fora da vontade de Deus, não era porque Paulo tinha cometido algum pecado, não era nada. Não era nada. Paulo sofria porque sofria. Porque às vezes o sofrimento não tem explicação. Você não pode controlar o outro, você não pode controlar o que as pessoas fazem de você, falam de você, fazem contra você, exigem de você e colocam problema. Você não pode impedir isso, tem coisa que está fora do seu alcance. Não tem jeito, eu não podia impedir essa coisa, não tinha jeito, não tinha como resolver o problema. Ele fala, regozijar está com o Senhor. O que é importante não é esperar o milagre, não é esperar que Deus repita o que fez, não é cobrar de Deus o que Deus deve fazer, não é eu me sentir vítima de uma situação que eu não sou, não é eu ficar criticando o que aconteceu com o outro que ele me tornou feito quem sou agora. Isso não vai resolver nada. O Senhor esteve sempre comigo. Pronto. Acabou. Pronto. Ponto final. Regozijai sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade, equilíbrio, bom senso, alguma coisa parecida com isso, bondade, as traduções, notória a todos os homens. E aqui eu acho que o final do versículo está no lugar errado. Quem dividiu aí, dividiu de um modo que eu acho que não está correto. Não. Eu acho que perto está o Senhor, está linkado com o versículo 6, muito mais do que o versículo 5. Então seria assim, perto está o Senhor, não estejais inquietos com a coisa boa. Perto está o Senhor, é o que ele está dizendo. Sejam antes as vossas petições conhecidas diante de Deus, através da oração e súplicas, que foi o que ele fez quando ele estava lá no capítulo 16 preso. Ele cantava, ele orava e ele agradecia a Deus e se colocava diante do Senhor. Então já tinha feito isso. Então aqui ele está novamente recomendando a igreja faça aquilo que ele já tinha feito. Sejam virtudes conhecidas diante de Deus por oração e súplicas com uma ação de graças. Uma vez eu estava no ministério nosso, quando a gente estava junto, preguei esse texto aqui, eu preguei o sermão. Nesse não, no texto de capítulo 16, uma das coisas mais importantes que eu acho naquele texto é que quando Deus fez um milagre da libertação, terremoto, Paulo entendeu que o milagre não era para ele. O milagre era para o carcereiro. O milagre não era para beneficiá-lo. Porque nós temos uma visão muito utilitarista do consumo do milagre. Então, alguém olhando assim o que Deus faz, a gente fica pensando assim, bom, qual é o benefício que esse milagre vai fazer para mim? Não é para você o milagre também. Nós somos consumidores. Corre lá para pegar o milagre. O milagre acontece e fala, opa, é meu, né? Aconteceu o milagre, aconteceu a libertação, pronto, não aconteceu nada. Paulo ficou onde? Ficou preso, ficou lá dentro. Mas por que aconteceu o milagre? O milagre aconteceu para o carcereiro. O carcereiro que precisava do milagre. O carcereiro que precisava ouvir a voz, precisava ouvir a mensagem, precisava ouvir a salvação, precisava ter a sua vida transformada. Aquele milagre era para ele, era para o outro. O milagre não era para servir, mas era uma manifestação da graça de Deus para um indivíduo que estava ali, que precisava ser atingido pelo Evangelho, e que depois constituiu aquilo que nós conhecemos como igreja de Cristo. Então, quando Paulo fala assim, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, seu sofrimento, sua luta, pela oração e súplicas, com ação de graças. E isso significa exatamente a ideia da total e completa dependência do controle de Deus sobre a nossa vida. Por misericórdia, sofra, mas não reclame de Deus. Sofra, mas não se sinta injustiçado de Deus, de modo tal que você se dê como abandonado. Não faça isso. Faça isso. Deixa Deus conduzir a sua vida do jeito que Ele acha que deve conduzir,
e tenha absoluta certeza de que você está nas mãos de Deus e Ele vai fazer o que Ele quiser, do jeito que Ele desejar, da forma e quando Ele achar bom. É isso que Ele está dizendo aqui. Descanse. Como é que você lida com o sofrimento? Como é que você lida? Se há alguma coisa que você pode corrigir, alguma coisa que você deve agir, claro, você tem que agir. Se há algo que você precisa, claro, você tem que se movimentar. Mas tome cuidado com essas expectativas em relação a Deus. Porque pode ser que as suas experiências com Deus te tornem cativo das experiências espirituais e façam você sofrer coisas que Deus não vai fazer. E daí você amplia o seu sofrimento, porque você fica na expectativa em milagre. Não vem mesmo. É por isso que quando a gente ora, pede a Deus, está intercedendo por muitas pessoas. Aprove a Deus levar essa pessoa para a eternidade. Deus faz isso. Você não entende, às vezes a gente não entende também. Mas é Ele que faz. Então, se você for uma pessoa que desvaloriza o seu sofrimento a ponto de achar que o sofrimento ou o problema de relacionamento é mais importante do que o sofrimento agudo que você está sofrendo, se for capaz disso, se você for capaz de no meio do sofrimento estar alegre, porque você sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas e que você não depende nem de um milagre de Deus para que você continue firme, porque você já crê que a presença de Deus na sua vida já é um milagre. Se você acredita nisso, e se você é capaz de identificar que nem todos os milagres que Deus faz na sua vida são efetivamente para você, mas são para que você utilize os milagres no reino de Deus, para que o mundo seja alcançado pela graça de Deus. Se você conseguir fazer isso, eu acho que a gente vai estar na direção daquilo que Paulo está recomendando. Então ele está pegando uma experiência de vida que ele teve, é isso, claro, isso até pela estrutura literária, e ele está recuperando de maneira profunda, não por conta das manifestações que apareceram, que foram presentes lá no capítulo 16, mas por conta da sua intimidade espiritual, que é a busca da alegria, a busca da independência. E aí então ele finaliza com a paz, que é a paz, o elemento, o bálsamo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Para mim, aqui nesse texto, Paulo estava nada mais nada menos do que repetindo o que ele mesmo já havia experimentado. E aqui talvez ele nos ensine como é que a gente lida com essas coisas, em termos de expectativa, em termos de direção de vida, em termos de dependência e dependência de Deus. Precisamos reaprender a lidar com o sofrimento. Ninguém sofreu mais do que a pessoa de Jesus. Ninguém. Quer alguém rejeitado pela sociedade? Jesus. Quer alguém que não tinha vergonha na cabeça? Jesus. Quer alguém que havia sido perseguido, foi perseguido, foi Jesus. Alguém que teve uma experiência com o mal de maneira aguda e profunda? Jesus. Mas é coisa. O diabo não começou a coisa. O diabo, Jesus. Que alguém que vergonhosamente transporta a nu, uma cruz nas costas para ser, Jesus fez isso. Alguém que foi pendurado num lugar, não foi Jesus. Jesus. Nosso sofrimento não vai chegar nem perto do que Jesus sofreu. Por isso, desejamos. Ele fez tudo isso para transformar o nosso coração, para nos dar esperança, para nos dar a certeza da vida eterna. Tudo isso que ele fez por nós. E tudo isso nos dá a certeza de que nós estamos andando com o Pai
E vamos estar sempre com o Pai, porque o nosso Pai é o Deus que está perto. Perto está o Senhor. Então, vocês já inquietos por coisa não? Não preocupa não. Não se preocupa não. Antes as vossas petições, as laúdes, reclamações, dores, o seu estado de inquietação, sabe o que você faz? Você conversa com Deus. Seja em tudo conhecido diante de Deus. E sabe como é que você faz isso? Conversa com Ele. Você ora, suplica no sentido de submeter-se. Suplicar aqui tem aquele sentido de quebrantar-se, né? Você apequena, você se diminui com muita ação de graças, porque Ele é o Deus que é o Senhor da sua vida. Por isso que Paulo soube sofrer, por isso que ele soube morrer, e por isso que ele soube realizar o seu ministério. Desafio, né? Deus abençoe. Obrigado, pastor, pela chance, pela oportunidade.